Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, deputado. Obrigado, Osiris, é um prazer. Deputado federal, deputado estadual, prefeito 2 vezes, acho que foi vereador também, Fui vereador. Médico comunitário, chega agora à presidência do Parlamento Gaúcho, num ano muito especial. A gente ainda está saindo num processo de reconstrução, né? Muita coisa precisa ser feita no estado do Rio Grande do Sul. Como é que é chegar ao posto máximo de comando do Parlamento, presidente? Bom, Osiris, é um novo desafio na minha vida, né? Eu já tive experiência no Executivo, no Legislativo, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal. A Assembleia Legislativa, eu presidi a Assembleia, obviamente que é uma honra muito grande para qualquer parlamentar que possa ter essa possibilidade. Tem uma parte administrativa que o presidente tem que cuidar, né? Sim. Digamos assim. E tem o processo legislativo e o processo de fiscalização, que são as atribuições inerentes ao poder legislativo. E a Assembleia do Rio Grande do Sul ela tem uma característica que ela é plural, obviamente, tem todos os partidos lá representados, mas o debate sempre é um debate onde as posições políticas dos vários parlamentares se expressam, às vezes até de forma dura, mas muito civilizada, muito respeitoso o debate. Eu acho que isso é uma grande virtude do Parlamento Gaúcho, num momento que a gente não tem assistido isso em outras casas legislativas. O Congresso, o tom está diferente, né? Já há um tempo atrás, já. Sim, eu fui deputado federal. O senhor passou por lá? Por 3 mandatos, né? Lá. O senhor foi ministro também? Fui né? ministro. Foi ministro 2 vezes, né? 3. 3 vezes. Né? E tinha um debate muito respeitoso, duro lá, muito duro, mas respeitoso. Esse se perdeu lá, hoje a gente vê, cenas às vezes. Obviamente que não são todos que têm esse comportamento, mas aqui não, aqui tem um ambiente muito, muito positivo. E, bom, se constitui, às vezes, projetos por consenso, às vezes os projetos não têm consenso, se decide por uma maioria, como é próprio de uma democracia. Então, eu diria que, apesar de ser um desafio grande, do ponto de vista do processo legislativo, eu acho que a Assembleia Legislativa tem tido uma maturidade. É um processo mais saudável, porque no Congresso quem define é o presidente, as agendas todas, e aqui há um colégio de líderes onde se define democraticamente. Né? Exatamente. O poder discricionário do presidente aqui é muito menor, o que eu acho muito positivo. É melhor para o funcionamento da Casa Legislativa. O colégio de líderes reúne todas as terças-feiras e nós definimos a pauta da terça-feira seguinte. Então, também não tem nenhum projeto que entra de última hora e ninguém é pego de surpresa. Quando a matéria legislativa vai para a pauta de votação, se sabe uma semana antes. Dá tempo de todo mundo estudar e ter um posicionamento sobre o tema. E também para a sociedade. Isso também é um processo que os setores da sociedade que têm interesse naquela matéria também possam se organizar, também possam levar os seus argumentos, né, ao longo de todo o processo legislativo já fazem isso, mas quando vai para a pauta também não há surpresa, nada se vota de último momento lá. O senhor citou na sua primeira fala, eu gosto de frisar isso sempre, a Assembleia tem a tradição, e construída com a redemocratização de um acordo pluripartidário, né, onde os maiores partidos integram a mesa. Né, é o caso, e há o rodízio de presidentes, um ano para cada um. Né? Sem dúvida. É a aplicação, inclusive, de um princípio constitucional. Né? A Constituição, tanto a federal como a estadual, dizem que as mesas diretoras e as comissões permanentes, né, as comissões das casas legislativas, têm que se conformar, têm que ser formadas dentro do princípio da proporcionalidade partidária que tem ali dentro. Quem decide o tamanho de cada partido é o povo, soberanamente, pelo voto. Feita essa proporção, só que deve ser observada tanto quanto possível a proporcionalidade. Então, tem essa tradição de todas as bancadas terem o seu espaço de acordo com o peso de cada uma. E já há quase 20 anos, vai para 20 anos, inclusive agora, tem esse rodízio na presidência das 4 maiores bancadas e uma gestão compartilhada. Sim. Né? Porque o senhor tem vices, tem secretários. Isso. Né? E uma gestão compartilhada no seguinte sentido. Antes de se tomar posse, os quatro presidentes, que serão presidentes, já reúnem, se define o que são as questões substantivas que têm que ser feitas na Assembleia. É um local de muita visitação de público, tem que ter uma estrutura para atender o público que vai lá. Então, se pactua o que vai ser feito, que investimentos na estrutura, na infraestrutura, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. E cada presidente, né, ao longo daquela legislatura, faz um pouquinho cada um.
Então também não tem surpresa, nós temos uma continuidade administrativa. Eu diria que esse sistema que nós temos aqui dá estabilidade política, institucional, né, e dá também previsibilidade administrativa e, consequentemente, né, os recursos são melhor aplicados. Sem dúvida. Agora, já de 10 anos para cá, um pouco mais, a Assembleia vem se interiorizando, indo ao encontro do seu público, né, com projetos diferenciados. Isso aproximou um pouco mais a população da atividade parlamentar, né? Sem dúvida. Foi lá em 99 que foi constituído o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. Veja que, na época, foi uma reação do Legislativo à existência do orçamento participativo no governo do Estado. Eu não lembrava, é verdade. O governador Olívio Dutra tinha vencido as eleições, só vou fazer orçamento participativo no Estado. E havia um entendimento... Que era uma tradição em Porto Alegre. Em Porto Alegre, mas não no Estado. Houve uma reação por parte de alguns deputados, não, vai tirar o poder da Assembleia, porque quem tem que discutir o orçamento é a Assembleia. Então foi criado o Fórum Democrático meio de contraponto. Acho que com o passar dos anos, isso foi superado, porque saiu o Olívio, entrou o Rigoto. O Rigoto não botava o nome de orçamento participativo, mas seguiu o projeto. Consulta popular. Consulta popular. Né? Não é o mesmo modelo, mas é um processo também onde a sociedade pode participar e definir parte dos investimentos do Estado e perdura até hoje. Então também isso foi fazendo com que o Fórum Democrático se transformasse no grande espaço de diálogo da Assembleia Legislativa com a sociedade e sempre se define um tema. O deputado Adolfo Brito, por exemplo, que me antecedeu, elegeu aquele tema da irrigação. Cada gota conta. Cada gota conta, exatamente. E o Zanquim, que foi o presidente em 2000, Educação. O tema educação. Foi prefeito de Marau. E nós estamos definindo o tema do crescimento sustentável, né? E vamos também percorrer o estado do Rio Grande do Sul, levando esse debate de acordo com cada região. Também vamos querer fazer alguns grandes debates aqui em Porto Alegre. Ontem mesmo estava conversando com o chefe de gabinete do ministro Haddad, porque o Ministério da Fazenda tem lá, sob a sua responsabilidade, o programa de transformação ecológica, quer dizer, são políticas públicas que estão sendo constituídas para essa transição que nós precisamos fazer devido às mudanças do clima. O governo do Estado tem o Plano Rio Grande, o governo federal tem esse plano de transformação, o programa de transformação ecológica, tem o programa de mobilidade verde, tem o programa Nova Indústria Brasil. Então nós queremos ver todos esses... Para linkar isso com o fórum. Linkar com o fórum, levar para como isso pode acontecer no nosso território, conforme a característica da região, e também a sociedade discutir se tudo isso está adequado, se tudo isso é suficiente, se tem outras sugestões que nós podemos levar tanto ao governo do Estado como ao governo federal, né? E também se eventualmente, ao fim do processo, não tem algum projeto de lei, alguma matéria legislativa que a Assembleia possa apresentar para aperfeiçoar esse problema, essa situação, né? Por que crescimento sustentável? Primeiro que o Rio Grande precisa crescer. E ser resiliente. Exatamente. Nós perdemos importância econômica, nós, Rio Grande. Em 2002, o Rio Grande do Sul era responsável por 6,6% do produto interno bruto brasileiro. O ano passado, 2024, não tem um número ainda. O número fechado que nós temos, o último, é 2023, 5,9%. 2022, 5,8%. Então, nós estamos perdendo espaço. Se tu pega Santa Catarina e Paraná, eles estão crescendo e nós estamos com esse problema. Somos o estado da federação que tem mais rapidamente a transição demográfica. Redução da taxa de fecundidade e envelhecimento da população. Envelhecimento da população. Nós vamos, daqui a um tempo, diminuir a população. Estamos mais longevos, mas mais velhos. Exatamente. E reduzindo, vai chegar ao ponto que o Rio Grande do Sul vai perder a população, porque a taxa de fecundidade é muito baixa. E não seguramos nossos jovens, né, que estão saindo do Estado. Exatamente. Então, também é uma preocupação, né? Isso pode ter problema na produtividade mais adiante. E somos o Estado da Federação também mais afetado pelas mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul, e não é só agora, faz muito tempo. Sim. Mas para pegar um horizonte mais curto... De 10 anos para cá, olha... Se nós pegarmos os últimos 5 anos, esse ano nós já estávamos aí com estiagem. Agora deu uma chuvinha que melhorou um pouco. Mas nós estávamos novamente com algumas regiões do estado com seca. Tivemos uma enchente praticamente durante um ano inteiro. Várias enchentes, né?
antes das enchentes, 3 anos seguidos de seca. Bom, isso está afetando, obviamente, a nossa economia, tem uma perda econômica significativa, né? Agora, em 2024, quando sair os números, vai ficar evidente que o Rio Grande do Sul vai ter um crescimento do PIB acima do crescimento nacional, porque a tragédia climática também levou à necessidade de um grande investimento público e um grande investimento privado. Sim. A União teve que aportar, são 112 bilhões, mais de 60% já chegou. O Estado teve que aportar recursos, as prefeituras tiveram que aportar recursos, o setor privado teve que aportar recursos. O governo federal teve que abrir linhas de crédito subsidiadas para empresas, para agricultores, teve que fazer auxílio às pessoas. Tudo isso deu uma movimentada na nossa economia. O pessoal dizia, lá por maio, junho do ano passado, né, quando estava tudo embaixo d'água, quanto tempo vai demorar para a economia do Rio Grande se recuperar? A gente imaginava que ia demorar 3, 4 meses, tinha retomado os índices econômicos antes da... Pela ingestão de recursos externos, né, que vieram de fora do Estado. Mas é um movimento também necessário. Mas tem muita coisa para fazer sem ainda. dúvida. Né? Então nós temos que coisa. discutir tudo isso. Né? A gente está conversando com o presidente da Assembleia, Pepe Vargas, Gilberto José Espier Vargas. Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado Pepe Vargas. Deputado, a gente já falou daquela que vai ser a sua bandeira nessa gestão, um ano é um ano curto, passa voando, né? Mas o Estado vai ser mapeado por essas ações, o senhor vai ao encontro no interior, né? Por regiões. Sim, a nossa ideia é fazer pelo menos um grande evento para discutir esses temas em cada uma das 9 regiões funcionais do Estado. As 9? Porque são as regiões que segue a lógica dos Coreia, se bem me lembro. Exatamente. Né? Para levar esse debate, porque também tudo isso envolve um desafio para o Estado, mas também pode ser uma janela de oportunidades. Né? Porque quando a gente fala de transição energética, quando a gente fala de transformação ecológica de sistemas produtivos, isso precisa capacitar recursos humanos, isso precisa fazer pesquisa e inovação, isso precisa ter investimentos. Né? Parece que fica cada vez mais claro que regiões, não falo só do nosso estado, falo do mundo inteiro, regiões que tiverem um processo de desenvolvimento sustentável, elas terão vantagens comparativas na atração de investimentos. Hoje, organismos internacionais e mesmo organismos privados têm recursos para investimentos para essas questões. Então, acho que não seria nenhuma utopia nós dizermos que o Rio Grande do Sul pode se transformar num local que atrai esses investimentos porque discute um projeto de desenvolvimento sustentável. Nós temos essa condição, toda essa condição. Né? Nós podemos contribuir para a transição energética, né? Nós temos uma condição para fazer eólicas muito favorável, né? Nós temos todo um conjunto de fazer essas questões. Então, nós precisamos debater isso. E quais as políticas públicas que são necessárias. Né? Agora, isso tem que ser conectado, Estado e União, nesse processo, e municípios. Né? E municípios e o setor privado. Isso. Né? Nós já temos muitas empresas no Rio Grande do Sul que têm práticas de ESG, né? A governança ambiental e social. Tem muitas empresas. Eu tive essa semana no Isso é um caminho sem volta, todos sem Exatamente, é um caminho sem volta. E quem não performar redução de carbono, quem não performar com redução de gases de efeito de estufa, vai perder mercado. Né? A tendência é essa, mundialmente. Então, nós temos que definitivamente discutir, não estou achando, lógico, isso não vai ser num ano que vai se fazer, claro. Mas a gente quer iniciar esse debate, de certa forma ele já iniciou, tanto o governo federal como o governo do Estado têm propostas nesse sentido, nós temos que discuti-las e aperfeiçoá-las. Esse é o objetivo. O seu discurso inicial de posse na Assembleia, o senhor falou também em fiscalização da reconstrução. Isso também precisa ser feito, porque muita coisa ainda tem para ser feito no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí todo o Vale do Taquari, onde a mata ciliar se foi completamente. Até bem pouco tempo se desmatava muito na região norte. Isso não tem mais cabimento. O planeta está mudando e a gente tem que ter uma outra postura. Não, a gente fala da destruição da Amazônia.
Mas o bioma Pampa também, tem um severo ataque ao bioma Pampa que precisa ser discutido. Né? Não é porque é grama, predominantemente, porque a vegetação grama também retém carbono. Né? Também faz a fotossíntese e retém carbono. Então, de fato, nós temos que ter É possível, não há dicotomia entre fazer um processo de desenvolvimento econômico, de crescimento da economia, com sustentabilidade ambiental. É possível de fazer, tem que ser feito, é necessário fazer. Né? Bom, tem toda uma discussão internacional, tem países que não querem aderir aos acordos de Paris, etc, etc. Mas majoritariamente... Os Estados Unidos agora abandonou o Paris, a Argentina também. Lamentavelmente. Né? Mas logo, logo isso vai mudar e eles vão voltar. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas a China, que é o nosso principal parceiro comercial hoje em dia, segue no Acordo de Paris. É um país, inclusive, que está investindo muito em energias renováveis. Né? Então, nós vamos ter que fazer também a nossa parte. Né? Eu acho que, mas, como eu dizia, isso também é uma janela de oportunidades para novos investimentos. Né? Uma janela de oportunidade para... O Brasil é um país que, a rigor, aquilo que o mundo tem que fazer até 2050, ele já fez, na parte de energia. Nós somos o país que tem a energia mais limpa do planeta. E nós partimos de uma matriz hidrelétrica também, a partir de Itaipu, lá atrás, né? Tem isso. Qual é o país que tem uma matriz hidrelétrica que nem a nossa, que é a energia limpa? Qual é o país que tem um programa de biocombustíveis que nem o nosso? Porque a nossa gasolina não é só gasolina, é gasolina e álcool misturado. Para fazer etanol tem que plantar. Quem planta retém carbono. Para fazer biodiesel, que é misturado no diesel, né, além de queimar menos carbono, também precisa plantar. Então nós temos eólicas, nós temos solar. Agora aqui em Rio Grande, no município de Rio Grande, a refinaria rio-grandense, que refina petróleo, vai passar a produzir o tal do combustível verde para aviação. Sim. O tal do SAF. SAF. Veja que coisa maravilhosa. Vai deixar de queimar petróleo e vai produzir um combustível verde que faz com que a aviação, que os aviões, queimem menos carbono, menos gases de efeito estufa. Então, coisas desse tipo estão acontecendo e deverão acontecer. Em Passo Fundo tem a planta nova de biocombustível. Sem dúvida. Né? O programa biodiesel, um programa extremamente exitoso. E ele tem um componente, inclusive, social. Porque, eu sei disso porque, como eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, o programa do biodiesel tem um componente que não está lá no Ministério da Minas e Energia, está lá no MDA. É o Ministério do Desenvolvimento Agrário que certifica as empresas de biodiesel que fazem o selo biodiesel social. Por quê? Para disputar o leilão lá do biodiesel, se eu não me engano, 80% do leilão é para a empresa que detém o selo combustível social. O que é o selo combustível social? A compra da matéria-prima é de cooperativas de agricultores familiares, de pequenos produtores familiares. Um fundo social gigantesco. Grande, sem dúvida. Então, dá uma renda para a agricultura familiar, e esta empresa que detém esse selo, que é fornecido pelo MDA, a partir de certificação, ela tem mais possibilidade de entrar nos leilões. Se ela não tem esse selo, ela disputa 20% do mercado. Se ela tem o selo, ela disputa 100% do mercado. Né? Então, é um programa exitoso. Agora tem essa discussão de que vai se segurar um pouco a mistura. Sim, sim. Né? Parar em 14%, se bem me lembro. Por um tempo, né? Por conta de não ter um efeito na inflação, porque nós estamos com uma elevação do preço de alimentos. Sim, combustível é inflacionário, né, no caso. Não, como precisa soja, né, para fazer o biodiesel, entre outros produtos. Né? Então, para dar uma segurada, a gente vai ter uma quebra da soja aí de 20% a 40%, né? Dependendo da região. Né? E nós tivemos seca terrível no centro-oeste brasileiro, no sudeste brasileiro, uma seca terrível, e uma enchente aqui. Então, também houve muitos alimentos que perderam produtividade. Isso vai se normalizar logo ali, espera-se, né? Mas isso está levando uma alta do preço de alimentos. Então, também, por isso que vão dar uma segurada agora na mistura, porque a ideia era até B20, se eu não me engano, né? E vão dar uma segurada no B14. Mas é um programa exitoso. E eu digo, qual é o país que tem isso? Então, nós já temos o Brasil já é um... E outra coisa importantíssima, a Petrobras, das petroleiras a nível mundial,
ela é a que menos emite carbono para produzir petróleo. Sim. Por um lado, pelas características do petróleo do pré-sal, que no refino dele ele produz, e também por uma série de questões tecnológicas que a Petrobras aplica e que ela produz os derivados do petróleo com menos emissão de gases de efeito estufa do que outras petroleiras internacionais. Também tem esse aspecto muito interessante. E também está fazendo, a Petrobras está fazendo uma migração. Ela também é uma empresa que já produz energias renováveis e não só os combustíveis fósseis. O Estado fala em resiliência, o senhor fala justamente na questão sustentável. O senhor vê um alinhamento aí de ações com o Estado que podem ser desenvolvidas? Não, obviamente que a gente tem que debater. Eu falei com o governador, disse que a gente pretende fazer com o Fórum Democrático, pediu ao governador que quando tivesse as atividades ele designasse os secretários das pastas específicas para participarem desse debate. Estamos convidando o governo federal também para participar, porque tem que haver uma sinergia. Mas, repito, acho que também cabe à sociedade ver se precisa fazer mais alguma coisa. Se é suficiente o que o Estado está fazendo, se é suficiente o que a União está fazendo. Podem ter outras sugestões, outras propostas também, né? Então o objetivo também é esse. A gente está conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ao longo deste ano, assumiu recentemente, o deputado Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores. Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, foi prefeito de Caxias, ministro 3 vezes, deputado federal e estadual. Bandeira justamente de sustentabilidade, o Estado tem a resiliência, né? Nós temos muitas questões aí a serem definidas. De que forma o senhor acha que pode conectar isso com o governo federal? Trazer essas ações do governo federal para implementar essa linha aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom, eu já falei, já estive em Brasília, conversei com o vice-presidente e ministro do Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Ele ficou de nos dar uma data para vir. Ele esteve aqui na inauguração da planta do biodiesel. Da planta do biodiesel, exatamente. Do biodiesel. Mas eles nos deram uma data para ele vir aqui colocar em que estágio está o Nova Indústria Brasil. Nenhuma região se desenvolve... Lá na Mercopar estava presente o Nova Indústria Brasil. Nenhuma região se desenvolve se não tiver uma indústria forte. E, felizmente, o Rio Grande do Sul tem uma indústria forte. Mas essa indústria tem perdido espaço nos últimos anos. Nós precisamos revigorar muito a nossa indústria. E o Nova Indústria Brasil, ele dialoga diretamente com esse tema, né, da transição energética, de uma série de questões. Hoje de manhã, casualmente, eu tive contato com o pessoal da Zona Sul, que estavam me falando do polo de inovação que está acontecendo na região sul do estado. E lá nós temos várias empresas que atuam na área do complexo industrial de saúde. Sim. O Nova Indústria Brasil tem uma das linhas dele que é justamente isso, estimular o complexo industrial da saúde para substituir importações. O Brasil importa muito. Os insumos de vacina, muita coisa, de medicamentos, uma série de tudo. coisas. Então ali tem uma linha. Então nós temos que, a ideia é trazer o governo federal, né, para discutir em que estágio está, difundir mais essas propostas para que o setor produtivo possa se apropriar delas, né? Queremos trazer o ministro Haddad para falar do programa de transformação ecológica e assim por diante, né? Então nós precisamos conectar essas questões. Agora, captar esses recursos internacionais é fundamental, né? Também. Eu gostaria, não sei se vou conseguir, não falei com ela ainda, mas gostaria muito de que a gente pudesse trazer a presidente do New Development Bank, que é o Banco dos BRICS. O BRICS, né? Que tem todo um conjunto de... A ex-presidenta Dilma. Que tem todo um conjunto de linhas de crédito voltadas à transição energética, à transformação ecológica, para que governos possam também ter cidades mais resilientes. Tem muita coisa rolando lá no NDB, no Banco dos BRICS. Isso é janela de oportunidade. Janela de oportunidade, Presidente, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Fundamental para o Rio Grande dar certo é... Bom, nós podemos ter divergências, mas discuti-las de forma democrática, reconhecendo que o outro também tem direito de pensar diferente. Mas fazer o pacto daquilo que é convergente. Eu acho que é possível fazer um pacto em torno de uma unidade do Estado para discutirmos com o governo federal determinados investimentos em infraestrutura que nós precisamos,
ver o que o Estado pode fazer, o que a União deve fazer e fazer isso de forma sustentável dentro desse processo que eu estava colocando aqui. Agora, só acredito que isso tudo é possível dentro desse mundo que nós vivemos hoje, com tanta fake news e tanto ódio nas redes sociais. Isso tem que ser combatido. Isso não vai dar certo, né? Isso mais cedo ou mais tarde vai acabar, porque não tem como dar certo. Não tem como alguém dizer assim, não, eu por exemplo, vou pegar uma entidade empresarial, digamos, eu não vou falar com esse governo porque eu não voto nesse governo. Como é que não vai falar com o governo? Tem que falar com o governo. Independente de quem seja o governo, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, que é o governo, né? Então, eu acho que isso já está indo para um leito mais... Normal, acho que está muito assim na política, mais política partidária. Esgarçou demais, né? Na política partidária acho que está pior isso, né? Mas tem que, mais cedo ou mais tarde, eu acho que isso volta para o normal, né? Eu tenho divergências com o governador, obviamente, né? Mas eu reconheço que o governador é uma pessoa que defende a democracia. Claro. É uma pessoa que dá para conversar com ele, dá para dialogar com ele, mesmo na divergência. E também temos convergências. Encontrar pontos comuns. Também temos pontos em comum que a gente pode trabalhar junto e devemos trabalhar juntos. Presidente Pepe Vargas, sucesso na gestão, conte conosco e até uma próxima oportunidade. Obrigado por estar presente aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o nome do programa, Osíris, é muito bom. O Rio Grande que dá certo. Que dá certo. E tem que dar certo, tem que crescer com sustentabilidade. Tem que se reconstruir também. Obrigado, presidente. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.